Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vítor. Nós vamos então hoje responder perguntas, não é? Então está aberta aí a rodada de perguntas, né? Fiquem à vontade, né? O que nós recebemos aqui de perguntas vão assim desde dicas de leitura até indicações também de traduções ou edições ou alguma coisa assim, até coisas mais substanciais como, não é, dúvidas com relação a algumas matérias, não é, com relação às artes liberais, sobre o caminho dos estudos, sobre metodologia, sobre tudo isso, né? Então, assim, há um afã muito grande assim de todo mundo, né, por saber sobre livros, né, sobre questões bem precisas assim. Olha, que livro eu preciso ler para não sei o quê? Qual é a melhor edição dos Lusíadas, por exemplo, né? E, né, eu já vou deixar isso aí claro. Não pode ser qualquer uma, não é? Se o sujeito nunca leu nada, né, não conhece nenhuma edição e tal, em princípio não vai encontrar grandes problemas assim com edições que já existem e tudo isso, certo? Então, qual é a melhor edição dos Lusíadas? É que tu tiveres em casa, não tem nenhuma, então vai na livraria e vê qual tem na livraria. Lá na livraria não haverá todas assim. Ou tu entra na internet e vê qual é a mais em conta, mais barata, né? Dependendo ali qual é o tamanho, o que tu pretendes e tal, né? Mas não é assim a grande coisa. Não leiam aquela edição, não leiam aquela tradução ou coisa assim. E traduções principalmente, né? Traduções, pode perguntar qual é a melhor tradução. Eu normalmente não sei responder essa questão. Se houver alguém que saiba, ótimo. Mas eu não sei responder essa questão, né? Tradução sempre, né, em todas as traduções existirão problemas e tudo isso. E realmente, se parar para ficar prestando atenção nisso, não é trabalho de um leitor ou de alguém que simplesmente quer ler a obra, e sim de um crítico mesmo, né? De um revisor e tal, de pessoa que trabalha ali com o mercado editorial e faz esse tipo de análise, né? Não vamos ficar focando nessas coisas aí, que é uma grande perda de tempo mesmo, ficar prestando atenção qual é a melhor tradução, o que é isso, o que é aquilo, né? Então é mais ou menos por aí. Mas estamos aí abertos aí a perguntas, certo? Como acharem melhor. Deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que tinha alguém comentado qualquer coisa. Beleza. Tem que aprender a mexer nisso aqui agora. Não, perfeito. Perfeito, é ali mesmo. Tá, entendi. Muito bem. Outra coisa, né? Outro assunto assim que o pessoal pergunta bastante, né? Aqui nas nossas tutorias, indicação de escolas, às vezes, não é, para se estudar uma educação um pouco mais clássica, ou uma educação realmente clássica, ou uma escola que seja verdadeiramente católica. Isso, sob certa medida, também é bastante difícil dizer, porque nenhum de nós estudou em uma escola dessas, né? E também não conhecemos pessoas que lá estudaram, certo? A gente tem pouco contato com escolas e com outras instituições. Nós sabemos assim pelo nome, por referências e tudo, né? Mas para realmente indicar, olha, vai firme, né? É difícil. Eu preciso ter alguém pelo menos conhecido lá de dentro que me tenha dado essa indicação e tal. Senão é algo bastante complicado, não é? Não posso olhar o site na internet de uma instituição e sair indicando assim pelo que eles apresentam ali, né? Aquelas coisas de site, nossos valores, nossos cursos, não sei o que e tal. Pode ser que só no site aquilo esteja funcionando, não é? Pode ser que seja algo muito bom, pode ser que seja uma proposta muito boa, mas é difícil saber, certo? Uma coisa são atividades online e tal, que a gente tem como mostrar, não é? A gente mostra ali a cara dos professores e tal, mostra o trabalho que vem sendo feito, e outra realmente são atividades presenciais, são instituições que vão ter atividades presenciais e que nós não conhecemos, né? Nós normalmente vamos lá para uma universidade e não sabemos nem quem serão os professores, né? O que é bastante curioso, né? Que nós nos submetamos a uma coisa dessas.
Nós escolhemos um curso porque alguém falou, ouviu falar, ou foi numa palestra que falava sobre o curso, mas nós não conhecemos os professores, nós não olhamos nem a grade curricular, muitas vezes, né, de uma universidade e tal, ou mesmo numa escola para matricular os nossos filhos e tudo isso. E nós vamos assim, né, pelo nome e tal, sem conhecer nada do que está ali, certo? Bem, Lucas, existe alguma epopeia como os Lusíadas e a Ilíada escrita originalmente em inglês? Sim, né? Não com esse tema, mas o que me vem à mente é o mais conhecido, que é o Paradise Lost, certo? Do John Milton. No Brasil existem duas edições bastante recentes. Uma é do Clube de Literatura Clássica e outra é de uma outra editora, certo? Mas com uma tradução aqui brasileira mesmo no século XIX. Mas o Paradise Lost pode ser assim, meio na linha, não também dos Lusíadas, mas mais, digamos, na linha da Divina Comédia, certo? Mais ou menos por aí. Vamos aqui temos uma pergunta. Que é o aspecto qualitativo dos números e como entendê-lo. Olha só, essa é uma pergunta mais simples do que parece, não é? Existe um aspecto qualitativo? Sim, nós vemos, por exemplo, que uma pessoa, certo? Um animal como nós, ou qualquer outro animal, quantos lados ele tem no rosto, né? Ele tem dois, e normalmente daí vai ser tudo duplo, né? Tem duas orelhas, tem dois olhos e tal, duas narinas, mas a boca é uma só, mas depois eu tenho dois braços e duas pernas, né? Um para cada lado, isso aí vai apontando. Esse é um aspecto, certo? A primeira coisa é começar a olhar para as coisas e ver o número das próprias coisas, certo? E a gente vê que parece que é assim necessariamente, né? Se nós tivermos 3 olhos, para que isto serviria, né? Já nos chegam 2 e tá bom assim. Enquanto que um só também parece ser muito pouco, certo? Ouvidos, mesma coisa, certo? E tudo no mundo que tem número, né, que pode ser contado, ele já é isso aí, certo? Então, primeira coisa é olharmos para as coisas e vermos os números das coisas, certo? E esse é um aspecto, não é? Quando falamos assim qualitativo, certo? Nós estamos nos referindo a qualidades que não são numéricas, certo? Não são quantidades, não é quantitativo, estamos falando de qualidade, né? Mas isso está presente nas próprias coisas, está presente nas próprias criaturas, certo? E é assim que a coisa vai, certo? Quando nós vemos assim o 3, não é? Onde está presente o 3, certo? Nós temos 3 cores fundamentais, por exemplo, certo? Nós temos 3 dimensões do espaço, não é? E assim por diante. A gente vai ver que o fundamento e que a partir dessas 3 cores nós conseguimos fazer todas as outras. A partir com a compreensão nessas 3 dimensões do espaço que tudo acontece, não é? Então é por aí que a coisa vai. Bem, o que acham, enfim, né? E também dá para ficar falando aqui mais tempo disso, só que enfim, eu acho que é meio demorado assim, né? Shalom, Jean. O que acham do livro A Mente Bem Treinada, de Jesse Wise? Não conheço, né? Sei que existe, eu acho que podemos ter aqui na biblioteca e tal, mas não conheço, não posso achar nada. Quero montar uma educação clássica para a filha de 6 anos. Por onde começo? Não é? Começo pelo começo, não é? A primeira coisa é simplesmente não inventar nada, não é? Então pegas aquilo que tu sabes e parte a partir disso, né? Não tenta inventar nada ou pegar assim, não, agora eu vou descobrir um jeito super moderno de fazer as coisas aqui e tal, né? Então assim, como é que tu foste alfabetizada, certo? Funcionou ou não? Não funcionou, certo? Não, em parte funcionou sim. Agora, se tu vai tentar fazer uma coisa que tu não conhece, que tu não passou por aquele processo, né? Mas esse método de alfabetização é muito melhor do que o que eu tive.
é difícil. Como é que tu vai? Então, tu vais ter que educar-te a ti mesmo, primeiramente nesse método, para depois passar para aquilo. O método que eu aprendi matemática não serve para nada, eu quero um novo. Sim, mas começa pelo começo, e o começo está em ti, não está na tua filha, né? Então, assim, começa educando-te a ti mesmo. É só assim que tu vai poder ter certeza de que aquele método, enfim, aquele conteúdo inteiro que vai ser usado ali, vai ter alguma eficácia. Até porque quem melhor conhece a tua filha é tu mesmo, né? E outra coisa é observar, não é? É estudar um pouquinho que seja de história da educação e prestar atenção naquilo que mais funciona, daquilo que não funciona, não é? E pela ideia, mas assim, primeiramente o importante é uma educação tua, não é? Se ninguém dá aquilo que não tem, então assim, primeiro focar em ti mesmo, certo? É claro que o tempo vai passando, tu pode pensar, não, mas agora com 6 anos ela já está na idade de ser alfabetizada, então começa, não vai ter problema nenhum tu mudar o rumo da coisa depois, certo? E assim vai indo. Você já tem uma data provável para a publicação da obra O Mundo de Homero? Vai ser em breve, né? Mas hoje em dia, com todos os problemas aí que existem, com diversas questões envolvendo desde entregas, desde prazos e tudo isso, está muito difícil, né, dizer com precisão esse tipo de coisa. Mas vamos tocando, sim. Estamos trabalhando nisso. Quais livros recomendo para aprender sobre mitologia? A primeira coisa é pegar nas próprias fontes, certo? Então, as nossas principais fontes é a literatura grega, não é? A mitologia não é um fruto da literatura grega, a mitologia está presente na literatura grega e na literatura latina, mas termos acesso a essas fontes é a melhor coisa. Depois, assim, existem manuais, né? Existem manuais que expõem ali os mitos, né? De forma bastante didática, assim. Então, aqui falar de Júpiter, aqui falar de Saturno e tal, e vai pondo cada um dos mitos. Isso é bom, né? Nos dá uma ideia geral. Se isso, mesmo assim, está muito pesado, né, pega adaptações que existem, algumas no Brasil. Eu sempre recomendo aquela do professor Cláudio Moreno, né, que ele escreveu aquele romance Troia, e ali nós temos tudo que gira em volta da Guerra de Troia, bem escrito, né, é um romance mesmo, é bem bom de ler, assim, o professor Cláudio Moreno escreve muito bem e tal, e nos dá diversos elementos, né, de como as coisas na mitologia funcionam. Agora, para um estudo mesmo, assim, sério, eu acho que no Brasil o que nós temos de melhor é o Junito de Souza Brandão, 3 volumes, chamado Mitologia Grega, que saiu por acho que pela Vozes, alguma editora assim, mas é só por ali. Junito de Souza Brandão, Mitologia Grega. Esse daí é um estudo bem aprofundado mesmo da mitologia, né, com todas as referências, com todas as fontes e tal que nós temos. O professor Clístenes fala quantas línguas e como as aprendeu. Bom, assim, é difícil dizer com precisão quantas línguas se fala, porque o nível de cada uma, assim, é diferente, né? Mas aí, digamos, umas 7 e... Bom, na verdade, assim, o jeito de aprender línguas é um jeito natural, é um jeito de viver as línguas, certo? Então, assim, eu posso pegar ali um método e seguir atentamente, certo? E posso também, paralelamente, fazer aulas, só que isso nunca vai bastar, certo? Não tem como dizer assim, olha, fazendo isso aqui, realmente tu tens o domínio total. Aí a pessoa vai, mas eu queria ter tal habilidade mais desenvolvida e acabei não tendo, né? Eu disse, não é bem assim, né? A gente tem que viver realmente a língua, né? Então, a primeira coisa que eu digo é a exposição, porque hoje em dia isso é muito fácil, né? A gente tem que saber usar disso. A gente tem que se expor à língua, né? E hoje em dia é muito fácil fazer isso porque eu posso ver filmes aí, horas e horas de filmes, eu posso escutar música, eu posso ler textos aí na internet e tudo isso, coisa que há 20 anos atrás era quase que impossível, certo? Eu me lembro quando eu vi, deixa eu ver, mais ou menos aí uns 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar alemão, por exemplo,
tudo que tinha em Porto Alegre para se ver de filme em alemão eu vi, né? Eu fui na biblioteca do Instituto Goethe e peguei lá todos os filmes que tinha, assisti todos, e depois nas locadoras onde eu tinha ali uma ficha, né? Que naquela época o cara tinha que ser meio sócio de uma locadora, assim, tinha que ter um cadastro. E todos ali eu ia lá, quais são os filmes em alemão? Cara, eu tenho 6. E aí eu ia pegando, todo fim de semana eu pegava, né? Então durante um ano assim eu assistia quase todos os fins de semana e tal, assistia filmes em alemão mais de uma vez. Ah, mas e eram legendados? Não, às vezes não, certo? E é bom que não sejam, porque... E qual é o problema disso? Daí tem uma questão de prioridade. Ah, mas eu não quero escutar um podcast na língua que eu estou estudando porque eu quero entender, ou eu quero entender a história do filme. Não, bom, então a tua prioridade é entender a história de um filme e não aprender um idioma, certo? E assim vai com tudo, né? A gente tem que estar exposto mesmo aquela coisa assim, né? E pegar um método e segui-lo, não é? Aqui, eu acho que todo mundo sabe, a gente aconselha o método natural, também é o método que de uns 10 anos para cá é o que eu mais uso assim para estudar, né? Mas eu continuo estudando, né? Todas essas 7 línguas assim e tal, a gente vai tentando melhorar sempre, né? O que talvez não seja muito interessante é pegar assim, não, eu já sei 2 línguas e eu quero saber 20. Né? Não que seja impossível conhecer 20 línguas. Morreu até há pouco tempo, acho que semana passada, um grande poliglota aí que estava até no Guinness por ter estudado mais línguas no mundo. Né? Era um sujeito aqui do sul do Brasil. Esqueci o nome, né? Que Deus o tenha. Mas ele tinha estudado muitíssimas línguas, né? Ele dizia que no final da vida, por ano, ele esquecia de 2 línguas, certo? Porque ele tinha estudado mais de 100, né? Isso é para poucas pessoas e era um interesse exclusivo dele, não é? Por exemplo, uma das coisas que ele aconselhava o pessoal, como é que a gente faz para estudar, né, estudar várias línguas e tudo isso, conhecer várias línguas, né? E ele dizia assim, olha, eu toco 1 hora de piano por dia, não é? Eu me dedico à música. Era esse o conselho que ele dava para a pessoa desenvolver a capacidade principal linguística, que é o ouvido, certo? E aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois é, mas é assim, quando a gente estuda música, a gente acaba aprendendo mais idiomas, né? Já aprende idiomas com mais facilidade. Os mistérios neurológicos disso eu não conheço, certo? Não sei por que é assim, só sei que é e sempre foi, e os relatos estão aí e a coisa funciona, né? Quero começar os estudos das artes liberais, ainda estou no ensino médio. Algum conselho? Olha, no ensino médio, né, a gente está usando de uma linguagem, inclusive, na nossa coleção de artes liberais, para que seja entendida por todos, né? E, assim, a partir ali dessa idade do ensino médio, né? Então a gente não está escrevendo de um jeito super acadêmico e tal, aquele troço empolado e chato, assim, cheio de referências e tal. A gente simplesmente está ali conversando com os alunos, expondo as disciplinas, certo? Então, e a gente criou esse livro para que as pessoas pudessem começar os estudos de artes liberais. Agora, assim, não tenho condições de comprar a coleção, não tenho condições de pagar os R$ 79,90 aqui da Confraria de Artes Liberais, né? O que fazer? Olha, simplesmente ler, né? Ler. Não muito, mas ler com cuidado e com ânsia de absorver tudo que há ali naquele livro, né? E ler livros clássicos, obviamente. Pode começar com os próprios livros ali, sei lá, meia dúzia de livros que pedem para ler no ensino médio, mas ler aquilo, não é? Pega um Machado de Assis, seja um José de Alencar ou um sei lá o que, nem sei o que estão dizendo para, né? Que estão mandando ler no ensino médio, mas pega aquilo ali e lê com vontade, né? Assim, não, eu quero saber de tudo, eu quero entender tudo que está escrito aqui, eu quero memorizar toda essa história e tal, né? E que aquilo fique girando na tua cabeça, certo? Girando na tua cabeça o tempo todo, né? Que tu esteja ali impregnado daquela leitura. Esse é o primeiro passo sempre, e independente da idade e tal, né? Isso aí, se for o caso. Se não, né, te matricula aí, R$ 79,90, Confraria de Artes Liberais, né? artesliberais.com.br, e também tem a nossa coleção aí, 7 artes liberais, certo? Em 12 volumes que estamos aí lançando aos poucos. Muito bem. Certo. Como foi seu processo de aprendizagem? Tem tradição na sua família? Olha, não posso reclamar assim da minha família, certo? De jeito nenhum. Eu só tenho a agradecer, porque sempre houve livros em casa
e leitura sempre foi uma coisa bem vista, certo? Pela minha família. E as pessoas liam na minha casa e também conversavam bastante, certo? Sobre assuntos interessantes, principalmente em reuniões, certo? Com os avós e tios e essa coisa toda, sempre foi. Eu acho que essa é a parte mais importante da formação, esse contato com pessoas, né, que por serem mais velhas, normalmente vão saber mais que tu, né? E tu tem a oportunidade de perguntar e tudo isso, certo? E outra coisa que eu acho que foi importantíssimo também foi o fato de um outro aspecto da disciplina, da educação, que não é tanto que não está muito ligado à erudição, mas sim a disciplina, o interesse e a curiosidade, não é bem disciplinada, eu fui ali quando era criança, por uns 7 anos eu fui escoteiro, né? E isso aí eu acho que foi a melhor coisa assim que eu fiz pela minha educação, né? Graças ao incentivo, claro, dos meus pais e tal. Mas isso aí foi importantíssimo na educação, né? Estar ali em contato, né? Ter que desenvolver certas virtudes sociais e tal, né? Vários perrengues, assim, saber lidar com pessoas e também saber lidar com a própria natureza, né? Eu acho a pedagogia ali do Baden-Powell, que fundou o movimento escoteiro ali em 1907, eu acho ela excelente para crianças, não é? Principalmente, né, desde muito cedo, assim, 7 anos de idade e tal, até uns 18, certo? É excelente gastar mesmo o seu fim de semana, que seria para descansar ou qualquer coisa assim, mas ficando realmente exausto com a própria sobrevivência, não é? Não só em termos de técnicas que ajudem a sobreviver com o corpo, certo? Mas a sobrevivência social também, não é? Porque ali é importante exercitar esse espírito de liderança e tudo isso, né? Então, assim, enquanto testemunho, eu acho que são essas duas coisas as principais, né? Professor, boa tarde, boa tarde. Conhece H.P. Lovecraft? Se sim, qual obra indicaria para um estudo de dicção? Não conheço, né? Só conheço de nome. Não tenho contato, nunca li e tal, né? Nunca nem peguei na mão. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço muito primeiramente aos que fizeram as perguntas, certo? Agradeço sinceramente. Eu acho que as dúvidas de uns são compartilhadas por muitos, né? E ficamos aí sempre à disposição, né? Acho que tem mais uma ali, aí vamos fazer essa aí e aí sim terminamos. O que estava lendo quando tinha 20 anos? Boa pergunta. Não sei, né? Agora estou com 34, acho que eu não lembro. Mas não, eu estava lendo com 20 anos eu estava na Alemanha, né? Passei ali, quando meu aniversário de 20 anos eu fui para a Alemanha e voltei próximo do meu aniversário de fazer 21. Então, nesse período aí eu só li coisa em alemão, certo? Principalmente poesia. Eu só lia Goethe, Schiller e teatro também, mas eu lia Brecht. Eu tinha um livro lá que comprei no sebo, 50 centavos, e eu ficava lendo isso aí. Só lia coisa em alemão, né? Nesse período aí. Mas era o interesse, né? Então eu acho que para a pergunta ser válida para alguma coisa, porque o meu objetivo ali na área, né, e era uma necessidade também de aprender a língua, fazia com que eu me dedicasse a esse tipo de leitura, né? Então estava ali lendo poesia alemã também, memorizando e essas coisas todas, né? Meio instintivamente, meio porque os estudos de música, que era a disciplina que eu me dedicava na época, o exigiam, né? Então vai muito do interesse também, né? Eu tenho um grande interesse por tal área, mas eu quero ter uma educação clássica, então eu estou lendo Homero, mas o que eu gostaria mesmo era de estar lendo não sei o quê. Bom, daí tem que ver mesmo, certo? Porque pode ser, a coisa pode se adaptar aí, né? O importante é ler literatura, isso sim, né? Agora, se tu tens necessariamente que começar pelo Homero, pela literatura grega e tal, isso aí em cada caso vai ser
um caso, né? Porque não adianta muito forçar a barra demais, né? É preciso disciplina, é preciso fazer as coisas com ordem, certo? Dentro do prazo, né? Não se alongar muito, não querer matar tudo ali numa sentada, mas é preciso adaptar dependendo da necessidade, da possibilidade, não é? Ah, então eu tenho aqui um livro do Machado de Assis, mas eu só lerei quando depois que eu ler a Eneida, certo? Porque eu já vi que tem ali referências, então eu não vou ler. Não, lê, certo? Né? Vai não, esperar 3 meses até chegar o livro aí que tu comprou. E né, tu compraste o livro e aí tô esperando os correios, senão não vou ler nada até lá. Não pode ser assim, né? Óbvio. Né? Então o negócio é tocar ficha. Não, comecei a cantar desde sempre, desde que eu era pequenininho, assim, né? Mas, assim, querer cantar com uns 16, assim. Eu queria tocar violino e o professor de violino, na prova, não deixou nem eu abrir o estojo do violino, perguntou que idade eu tinha, se eu já tinha estudado. Eu disse, não, tenho 16 anos, nunca estudei violino. Então não adianta, tu nunca vai ser um violinista, né? E o professor de canto tinha dito, eu gostava de cantar e tal, ele tinha dito, não, tu é muito jovem ainda, mas vai cantando aos poucos, vai estudando e tal, mas essa idade é muito cedo para começar a estudar canto, não é para um homem, e que a voz ainda não está pronta e tal, e aí eu disse, esse aqui é um bom caminho, então mais ou menos isso.